Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma live do Escritório Enxuto. Tô aqui, Rodrigo Teles, fazendo essa live com vocês, trazendo um tema de gestão de escritórios nessa semana. E hoje eu quero falar um pouquinho dentro da gestão de escritório sobre o fluxo de trabalho, sobre o workflow, o fluxo do exercício da atividade dentro do escritório. Quero começar falando isso, trazendo esse tema sobre uma ótica de trabalho, desenhado, individualizado, e depois a gente pode pensar um pouquinho sobre eu trabalhando e exercendo essas atividades individualmente ou, eventualmente, eu trabalhando com outras pessoas. E esse processo de transição. Como vocês sabem, enfim, vem acompanhando, a gente tem feito essas lives durante a semana para falar de gestão de escritório. Essa semana nós tivemos um encontro, uma aula na terça-feira, quinta-feira nós tivemos uma mentoria aberta com os alunos, enfim. E eu recebi várias dúvidas sobre essa questão, professora, a visualização do fluxo de trabalho dentro da gestão do escritório. E queria trazer um pouquinho desse tema com vocês. A primeira questão, e para mim, pelo menos a mais relevante aqui, é compreender que seja eu trabalhando sozinho ou eu trabalhando com mais pessoas, o exercício da atividade jurídica dentro de um escritório de advocacia vai demandar, independentemente de qualquer quantidade de colegas ou de colaboradores, de uma organização e de uma estruturação. Isso passa por dois temas que são importantes para nós, sendo um tema o tema de organograma e o outro tema o tema conectado a fluxograma. Por que eu estou trazendo essas duas condições para vocês? Porque o organograma é a divisão das estruturas dentro da empresa no sentido de pessoas que têm atividades gerenciais, atividades de tomada de decisão, pessoas que são responsáveis por operações jurídicas, financeiras, contábeis, técnicas de controladoria. Essas atividades conectadas basicamente ao organograma estão ligadas a pessoas que são responsáveis. Não é necessariamente esse tema que mais nos chama atenção hoje, mas muito mais a ideia de fluxograma, ou seja, de flowchart, de fluxo de trabalho. E o que eu quero trazer para vocês dentro dessa estrutura de fluxograma e de fluxos de trabalho? A ideia de que toda atividade operacional, toda atividade jurídica de um escritório de advocacia, primeiro ela é composta por mais atividades que não são só a atividade jurídica, e depois ela é composta ainda pela divisão dessa atividade em demais pessoas. Ou se você trabalha sozinho, você basicamente faz tudo. Então você é o administrativo, o financeiro, a secretaria, o jurídico, a digitalização, a administração, a emissão de notas, o dono, o empregado, você é tudo. Mas ainda assim, independente de qualquer condição, o escritório tem que ter uma divisão de tarefas. Eu entendo basicamente que um escritório, além de uma divisão de tarefas, tem uma ordem nessas tarefas, uma ordem nesse trabalho. E eu olho pelo menos a ótica empresarial, hoje jurídica, sobre pelo menos a vivência do seguinte. A primeira coisa que nós temos é um setor de marketing, depois um setor comercial, depois nós precisamos de um setor jurídico e por fim um setor financeiro. Eu estava hoje preparando uma aula para os alunos da pós-graduação, não da minha pós-graduação, de outra pós-graduação, e comentava com eles uma questão interessante, que é o seguinte: se você imagina que tem o marketing, tem o comercial, tem o jurídico e tem o financeiro, dentro da estrutura de um escritório de advocacia. Agora imaginem por um momento, e isso é muito interessante, que você pergunte para dois advogados, qual é a parte mais importante dentro do seu escritório? Qual é a parte mais importante dentro da estrutura do seu escritório de advocacia? E as pessoas podem virar e falar assim: não, a parte mais importante dentre marketing, comercial, jurídico e financeiro do escritório de advocacia é o jurídico. Por quê? Porque nós somos educados, para entender que as nossas atividades, e tá tudo certo também, enfim, não acho que tenha nada de errado nisso, para entender que as nossas atividades jurídicas são as atividades mais importantes. Eu fui procurado por uma amiga ontem e essa situação foi bem engraçada. Ela virou e falou assim: olha, um colega meu da área de recursos humanos está fazendo um plano de pisos salariais de cargos, de cargos e salários para um escritório de advocacia onde ele trabalha. E aí ele entrou na OAB e ele pegou todos os valores de pisos e de categoria, e de valor de remuneração de advogados. Trabalha no escritório de advocacia com um pouco mais de 20 pessoas. E ele pegou todas essas informações e, naturalmente, com essas informações, ele conseguiu entender o quanto que os advogados receberiam. Mas ele não conseguiu encontrar nenhuma informação de assistentes administrativos, secretários, dentre outras atividades. E mandou uma mensagem para mim e queria saber, inclusive, de você, se você sabia. Porque, em regra, funciona assim.
Sempre que você tem uma atividade preponderante na empresa, por exemplo, em indústria, você vai ter todos os acordos coletivos e a remuneração da indústria. E os funcionários administrativos e operacionais não diretamente ligados àquela indústria, mas que fazem parte daquela atividade majoritária, têm naturalmente reconhecimento da sua remuneração, do seu trabalho e das suas atividades. E ela falou, e no direito não tem isso, a OAB não tem isso. Eu falei, mas é óbvio que a OAB não tem isso. Todas as outras empresas, os outros ramos e setores têm, mas a OAB não tem. Porque a OAB é voltada para si mesma, é em si mesmada, né? E nós somos educados a isso, de certa forma, no direito. Seja você advogado, seja você membro do judiciário, mas enfim, operador do direito de forma geral, a gente é educado para endeusar as nossas operações jurídicas. Mas eu falava hoje de manhã, enquanto eu gravava aula, e falava com os alunos, o seguinte: quando você tem um advogado autônomo, com a visão autônoma de trabalho, ele geralmente vai falar que entre o marketing, o comercial, o jurídico e as operações financeiras, que a parte mais importante do escritório é a operação jurídica. Mas quando você tem um advogado que é um empresário do ramo jurídico, dono de um escritório de advocacia em que ele tem que ver toda a operação do seu escritório, naturalmente a resposta dele vai ser: a operação mais importante do escritório é a operação comercial, e toda a estrutura do escritório precisa estar preparada para ou fornecer insumos para o setor comercial ou receber demandas do setor comercial. Assim, dentro do fluxo de trabalho, eu passo a compartilhar com vocês o fluxo que eu entendo coerente. Inicialmente, eu entendo que quer seja para atividades estratégicas de inbound e outbound marketing, todo escritório precisa ter um setor de marketing, ou pelo menos precisa ter ali o seu operador jurídico, o advogado, que trabalha nesse escritório preparado para poder fazer operações mínimas de marketing. Que operações são essas? É fazer o setup, a organização do sistema, que é feito uma vez só, Então, um domínio, a montagem simples de um site, que pode ser gratuito e feito pela Wix, a organização ali de um e-mail corporativo, a organização de um sistema de contato, um WhatsApp, um telefone, uma internet, inclusive, enfim, toda a organização do escritório. De forma mínima, mas é necessário. Eventualmente, fazer os cadastros numa rede social, gerar ali um logo, uma imagem para o escritório também. Existem sites hoje que geram logomarca gratuitamente, permitem que você faça adaptação, é bem legal isso. Então tem várias atividadezinhas pequenas e simples que podem ser feitas e permitem que vocês organizem ou preparem o escritório de forma aí bem, como que eu posso dizer, estruturada, enxuta e ainda assim que gera relevância para quem nos procura na internet. Posterior, se você quiser dar um passo a mais nessa operação de marketing, você pode começar a fazer inbound marketing, que é marketing de conteúdo, e as pessoas vêm até você de forma orgânica, ou você consegue fazer outbound marketing, e aí você vai até as pessoas, você fala com as pessoas, você aparece para as pessoas. Ambas as estratégias são muito poderosas e geram aí amplo resultado para os escritórios. Ambas também têm investimento de tempo, de recurso, mas naturalmente vão trazer retorno, eu reitero. Posterior a esse retorno, o que nós precisamos observar? Que há necessidade de entender que essas pessoas que vêm até nós, elas vêm interessadas. Ah, professor, mas olha, eu não faço marketing, eu tenho cliente. Você pode não fazer marketing, mas você faz networking. Você tem indicação, você tem pessoas da sua rede de relacionamento. De alguma forma, as pessoas têm que vir até você. E depois que as pessoas vierem até você, as pessoas precisam falar com você. Serem orientadas juridicamente, serem acompanhadas, terem ali apoio dentro do escritório, terem acompanhamento dentro do escritório, enviar os documentos, preparar as petições, preparar procuração, contrato, ajustar e organizar toda a estrutura do escritório. Tudo isso é muito relevante e muito importante. Então o setor comercial, para começo de conversa, vai fazer o atendimento inicial de clientes e ele vai fazer basicamente o que a gente chama de qualificação de clientela. O que significa isso? Antes de uma pessoa ser um cliente no meu escritório, ela é uma pessoa interessada, ele é um visitante, ele é um contato. E essa pessoa, sim ou não, às vezes sabe se tem direito, se não tem direito, se precisa de um advogado, se não precisa de um advogado. E ter um setor específico para qualificar, o que eu particularmente, acho inclusive que poderia ser transportado para peneirar, essa atividade, de separar as pessoas, de separar ali o joio do trigo, seria o seguinte:
Seria a organização operacional do escritório para poder dizer assim: 10 pessoas vieram falar comigo, mas eu conversei previamente com elas e só 6 têm interesse na contratação do serviço e direito à prestação do serviço. Depois dessa estrutura, depois desse reconhecimento, nós temos então basicamente as reuniões de alinhamento jurídico. Professor, pode ser feito na mesma reunião que você tira as dúvidas? Pode. Pode ser feito em uma reunião posterior? Pode. Professor, tirar as dúvidas iniciais pode ser feito por mensagem no WhatsApp ou por mensagem de texto e depois a reunião pode ser feita por uma chamada de vídeo ou presencial? Pode. Tudo é válido. Aliás, eu diria para vocês que se não for ilegal, não for imoral, né, e não for perigoso, pode ser desenvolvido sossegadamente. Então começa com contato, qualifica a pessoa, conversa e tem alguém focado em fazer isso. Qualificar pessoas, orientar pessoas, contatar pessoas, né, ser contatado por pessoas e naturalmente dizer para elas: sim, não, a gente pode prestar serviço, sim, não, você tem direito. E agora a gente pode agendar um horário para você vir no nosso escritório ou marcar um horário para que a gente possa falar o quê? Quais são os seus direitos? E aí você naturalmente deve estar se perguntando: mas se eu disser para a pessoa tudo que ela tem de direito, ela pode procurar outro profissional. E no direito, na nossa área, isso não acontece. Porque uma coisa é eu dizer para a pessoa que ela tem direito, uma coisa é eu dizer para a pessoa que ela pode naturalmente exercer aquele direito, e dizer inclusive que proteções jurídicas ela tem. Outra coisa é o passo a passo, a operação, o peticionamento, a documentação e a organização do processo para que aquele direito possa ser ali então reconhecido. Posto isso, acho muito importante e relevante falar para vocês que fazer um atendimento muito qualificado com o cliente antes, né, nesse caso específico, de fazer a prestação de serviço, ajuda a gerar uma relação de confiança, inclusive. E aí sim, você vai, nessa relação, ato contínuo, negociar o honorário, negociar a forma de pagamento e o meio de pagamento. O honorário é o quanto se deve. Então, 5, 10, 15, 20, aí depois, né, a forma de pagamento à vista, parcelado, e depois o meio de pagamento. Dinheiro, cartão, cheque, boleto, débito, crédito, parcelado, à vista, com desconto. O que você desejar, você pode fazer. A OAB autoriza todas essas modalidades de cobrança. Posteriormente, naturalmente, a necessidade de emissão da nota fiscal, se o pagamento é antecipado ou eventualmente lá no final. Se o pagamento é feito, enfim, de forma direta ali junto ao escritório, né? Enfim, mediante transferência bancária, mandado de levantamento eletrônico ou pagamento de RPV, destaque de honorários, cedo ou tarde o honorário entra e a gente tem que fazer, né, a emissão da nota e o pagamento do imposto. E a partir daí, nós temos uma questão que é muito relevante, que é o seguinte: nós precisamos, isso é muito, muito importante, entender que depois de fechar o contrato, isso vai para um setor jurídico. Vai receber esses documentos, vai fazer esse processo e a controladoria junto do setor jurídico, que pode ser conjunto ou pode ser em separado, vai acompanhar os prazos, os andamentos, prestar contas para o cliente, atender o cliente junto com o setor de secretaria. Bom, chegou ao final do processo, presto contas, emito recibo, deixo ali informado quanto que aquela pessoa recebeu, quanto que ela pagou, guardo as informações, eventualmente entrego uma cópia eletrônica do processo para o cliente e ele fica ali satisfeito com essas informações. O que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui do meu ponto de vista, de todas essas operações, vejam que elas são ordenadas. Elas têm início, meio e fim. E ao terem início, meio e fim, essas operações, elas trazem uma clareza para todos nós, isso é muito importante, que nesse início, meio e fim, alguma parte dessa operação é mais importante. Mas professor, todas as partes são importantes. Gente, todas as partes são importantes. Todas as operações são importantes. Todo negócio é importante. É tudo importante. Todo mundo pode ser um pouco especial no negócio, mas tem alguma coisa no negócio que gera uma atração, que gera um poder, né, de desenvolvimento do negócio que é muito maior do que as outras partes. Então hoje, por exemplo, vocês estão aqui me ouvindo e eu pergunto para vocês: é mais importante na empresa de vocês digitalizar um documento ou é mais importante, né, fechar um contrato e receber um honorário? Não tem discussão. É mais importante então peticionar ou fechar um contrato? Não se trata nem de importância. Aqui se trata de ordem lógica, sem contrato, sem cliente, sem processo. Advogado sem cliente não advoga.
Não adianta, você precisa ter plateia para poder, né, muitas vezes ali se apresentar. Isso é muito importante, faz parte basicamente de uma lógica simples do negócio. Então, tem partes que são mais importantes do negócio porque as grandezas das suas entregas são naturalmente relevantes para todos nós. Tem partes do negócio que são mais importantes porque elas vêm antes e uma parte que vem depois não acontece sem aquela sua antecessora. E eu preciso entender que a minha visão como advogado, né, a minha visão em si mesmada, a minha visão, né, autocentrada vai sempre falar para mim, eu diria até profissional egocêntrica, né? Que advogar é o mais importante, que o processo é o mais importante. Gente, juro pra vocês, eu só comecei a advogar quando eu tive cliente. E quando eu fiz essa troca, né? Essa troca de mentalidade, essa troca de visualização do trabalho, da construção do trabalho, da forma de trabalho, aí eu posso dizer pra vocês, eu tive essa interpretação. Isso mudou e mudou muito a forma como eu trabalho e eu me desenvolvo. Por quê? Porque eu fiz essa troca de fazer processo, de organizar tudo e deixar tudo ali preparado para poder fazer a ação, para poder falar o seguinte, não, alguém pode deixar os documentos organizados, alguém pode editar eles, alguém pode cadastrar essa pessoa no sistema. Eu vou focar no seguinte, eu vou focar em atender cliente e fechar contrato. E depois de um tempo eu ainda descobri, isso é muito importante, eu sempre comento com os alunos, que eu não sou a pessoa que melhor atende no meu escritório. Porque se eu atendo um cliente, eu fico 3 horas conversando com o cliente. Se um funcionário me atende, ele atende um cliente por hora e fecha um contrato por hora. Então eu preciso também reconhecer que tem outras pessoas que, se bem treinadas e bem preparadas, são tão boas quanto eu para fazer o trabalho e ainda fazem muito menos tempo, ou seja, são pessoas que otimizam a operação. Entender esse fluxo, né, entender essa estrutura de trabalho é muito relevante para poder fazer a gestão do escritório. Então eu peço para vocês que, sob uma ótica de visão empreendedora, percebam, né, quais são as operações do escritório de vocês, a ordem dessas operações e façam o acompanhamento dessa estrutura, né? Enfim, entendendo qual é a parte da operação que mais beneficia a advocacia de vocês. E volto a dizer para vocês, entre marketing, comercial, jurídico e financeiro, o que eu aprendi com o passar do tempo é a operação mais importante do meu escritório segue sendo a operação comercial, sobre a qual eu faço o acompanhamento. Diante disso, eu gostaria de agradecer, né, aqui a presença de vocês, dizer para vocês que é um prazer acompanhar vocês. A doutora Elaine falou aqui, olha, tô começando do zero, tô estruturando as coisas, mas morro de medo de não ter clientes. A parte importante é que a gente pode conseguir clientes pelo Instagram, pelo Facebook, pela internet, pelos nossos contatos. É só ter um bom posicionamento de mercado e a gente consegue se desenvolver nessa área. Encontre o que você faz, para quem você faz, como você faz e acompanhe essas pessoas. Quero agradecer a presença de vocês. Quero dizer para vocês que essa semana foi uma semana muito especial para nós. Nós começamos, né, já há 4 semanas as lives e nós vamos continuar com elas pelas próximas semanas e inclusive depois do recesso. Nós começamos, né, as nossas aulas ao vivo e os nossos encontros de mentoria. É um prazer recebê-los, é um prazer compartilhar com vocês, é um prazer construir a advocacia com vocês e deixo vocês aqui, né, enfim, nesse final de semana pensando e compartilhando com vocês a seguinte questão: o que eu faço como escritório de advocacia, para quem eu faço, quem é o meu público-alvo e como eu chego nessas pessoas. Ah, professor, eu não sei como eu chego nessas pessoas. Então, eventualmente, a gente vai tentar descobrir agora, durante esse final de semana, sentando e pesquisando. Ah, eu chego nessas pessoas pelo Instagram, eu chego pelo Facebook, eu chego pelo Google. Por onde eu chego nessas pessoas? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir. E assim teremos mais clientes e mais prestação de serviço. Hoje, essa mentalidade ela é muito importante para a transformação do nosso escritório. Quero agradecer a vocês, obrigado por quem mandou mensagem aqui, agradeceu, mandou um oi, e quero dizer para vocês que vejo vocês então na semana que vem. E queridos alunos, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para estar conosco, e gostaria de dizer para vocês, inclusive, é um prazer compartilhar com vocês e inclusive aprender tanto com vocês. As questões que vocês me trazem são questões que me ensinam muito. Muito obrigado, vejo vocês na jornada e um ótimo fim de semana. Até logo, tchau, tchau!